Olá, que bom poder estar aqui, poder compartilhar do amor de Deus e juntos a gente vai poder à mesa aqui com Simone Braça. Nós estamos estreando esse programa e queremos que através da nossa fala, que é uma fala bíblica, é uma fala que vem diretamente do coração de Deus. Por isso que eu convido a você a estar conosco a partir de agora. Não saia daí, porque nós temos muitas novidades. O programa A Mesa com Simone Braça traz aqui hoje uma convidada especial para estrear o nosso programa. É a apóstola Priscila Pagliari, ela que é administradora, mãe do Samuel e esposa do nosso querido Apê Luiz Otávio Pagliari. Nós vamos conversar e abordar um tema bem atual, um tema bem oportuno. Nós vamos falar sobre e agora? Que direção tomar? O que fazer? Hoje, o mundo, a ciência, todos estão se perguntando: o que fazer agora? O que vai acontecer amanhã? O que eu vou fazer em todas as esferas? No lar, na vida profissional, todos estão com vários questionamentos. Mas eu espero que hoje, à mesa com Simone Braça, você possa ter uma direção. Então, eu convido a você aqui a também pegar a sua Bíblia, se você tiver, porque o nosso programa, todos vão ser aqui, ó, baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas a Bíblia, ela é um livro profético. Não é um livro comum. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala com você. É o único livro, sim, é o único livro que o autor, ele está aqui ao nosso lado. E eu também quero convidá-lo, inclusive, para estar aqui. E eu peço também que você convide todas as vezes que você for ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Se você não tem, eu acredito que sim, todos têm uma Bíblia em casa. Pegue essa Bíblia e convide Deus para ler com você, porque Ele é o autor e Ele, através do Espírito Santo, vai poder fazer com que você entenda cada palavra aqui. E é baseada na Bíblia que nós vamos discutir hoje um tema muito oportuno. E agora, o que fazer? Com a nossa convidada, A.P. Priscila Pagliari. Olá, Simone. A paz do Senhor, tudo bem? É um privilégio muito grande poder estar aqui com a pastora Simone no programa Na Mesa com Simone Braça. É um privilégio muito grande estar aqui, é um convite muito especial. Eu espero muito que vocês que estão em casa gostem desse nosso bate-papo, porque, como a pastora falou, é um tema muito atual, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, de tudo fechado. Então a gente fica se perguntando, e agora? O que fazer? O que podemos fazer? E agora nós vamos dar um pouquinho da direção para você, do que podemos fazer. Não é, pastora? Ok, Priscila, Priscila. Então, quando eu vi esse tema, quando eu li sobre ele, eu falei, nossa, super atual. No livro você que tem a Bíblia em casa, ao abrir, abra no 2 Samuel, livro 2 Samuel, no capítulo 2. Nós temos aí uma história tremenda do profeta, um profeta que todos conhecem, o profeta Davi. Quando Davi se coloca à disposição desse Deus, desse Pai. E ele diz o seguinte, olha, e sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá?
E disse-lhe o Senhor a Davi: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Apê Priscila, a gente percebe aqui que o profeta Davi, um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, certo, Apê Priscila? Mas você percebe neste homem a humildade de perguntar a Deus que direção tomar, o que ele tinha que fazer. E a gente percebe hoje, Apê Priscila, nesse mundo aí, nessa situação de pandemia, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão ociosas, a crise de ansiedade, as pessoas não estão tendo condições de organizar as suas ideias, o nervoso, o medo está tão grande que elas não conseguem nem parar para raciocinar a quem que eu vou pedir um conselho, a quem que eu vou pedir uma direção para continuar agindo, para continuar seguindo. E nesse bate-papo aqui, Apê Priscila, diante desse texto aqui, nesse contexto, a gente percebe que Davi, ele foi estipulado o rei para estar à frente de grandes batalhas. Mas a gente percebe um homem, um profeta com coração humilde. E aí, Apê Priscila, qual é a sua posição? Como que você consegue enxergar isso e trazer para o dia a dia? Como essa dona de casa, como esse pai, como sacerdote, como provedor, como esse profissional, esse gestor, esse líder, né, pode chegar a tomar decisões e decisões certas, né? Então, por que não pedir a um Deus certo? Por que não pedir a um Deus que ouve, a um Deus que está atento para ouvir ao nosso clamor? Pastora, esse versículo é perfeito para este momento, né? E aqui fala, ele consulta Deus, ele pergunta, né? Subirei para alguma cidade de Judá? E o Senhor lhe respondeu, sobe. Davi ainda perguntou, para onde subirei? Para Hebrom. Então, assim, se nós perguntarmos para Deus, eu tenho certeza que Ele vai responder. Nós estamos aí nesse momento, pergunta para Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Que direção que eu vou tomar? Como que eu vou me comportar como mãe, como pai, como profissional, como filha? Né? Ali no meu trabalho, como que eu vou me comportar? Quais as palavras que eu vou dizer? Que eu tenho certeza que Deus vai direcionar. Né? Nós temos que perguntar e estar atentos para escutar o que Deus fala e fazer. Não adianta Deus mandar você para um lugar e você ir para o outro, né? Então, você tem que estar atento para o que Deus irá te responder e você ser submissa a Deus e fazer. Porque, olha, pastor, é muito interessante, em Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém. Segura aí, Priscila, que a gente vai aqui tomar um cafezinho rapidinho e a gente já volta. E você fica aí esperando, porque você vai saber que Deus é esse, que a Priscila, que a Simone fala com tanta intimidade. Será que eu também consigo ter essa intimidade, dobrar os meus joelhos, conversar com esse Deus e Ele vai me ouvir? Aguarda um minutinho só. Olá, estamos de volta com o programa A Mesa com Simone Braça e nós estamos com um tema bem oportuno. E agora? Que direção tomar, o que fazer? E no primeiro bloco, com a Priscila, nós discutimos aqui, debatemos um bate-papo bem legal quando a gente apresenta o profeta Davi.
Davi, com coração humilde, um amigo de Deus, um coração segundo o coração de Deus, e ele vai, pergunta a Deus, que direção eu tomo, para onde eu vou? E esse Deus que tem ouvido, ouve a nossa oração, respondeu, desce, vai para a cidade de Hebrom. E Davi tomou o rumo certo, tomou a direção certa e foi bem sucedido, não foi, Priscila? Foi muito sucedido, por quê? Porque ele escutou e obedeceu, né? Assim como eu estava falando no primeiro bloco, não adianta você escutar e não obedecer. Temos que escutar, obedecer e colocar em prática, que no momento certo Deus vai fazer, né? Às vezes o nosso momento não é o momento de Deus. Pode ser o que nós pedimos para Deus, nós queremos agora, mas o momento de Deus não é agora. Então nós temos que tratar a nossa ansiedade, né? E que Ele vai responder, eu tenho certeza, se com fé, com sabedoria, escutar a voz de Deus, assim como Davi fez na sua humildade, Ele vai te responder sim. E agora é tempo, né, com tudo que nós estamos passando, de ter fé e pedir que Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar e vai nos livrar de todo o mal. Não é? Então, Priscila, a gente percebe, né, muitas amigas, muitas famílias, a gente está acompanhando toda a situação que o mundo está vivendo e a gente recebe telefonemas de pessoas desesperadas, mulheres, mães, né, filhas, jovens. A gente percebe esse desespero, né? E aí a gente quer apresentar uma solução e nós estamos aqui apresentando a solução. Aí as pessoas perguntam assim, ou pode até questionar, que Deus é esse que você está nos apresentando? Será que Ele realmente, se eu dobrar os meus joelhos, se eu conversar com Ele, se eu convidá-lo para ficar à mesa batendo papo comigo, Ele realmente vai ouvir? Claro que vai. Nós temos que ter fé. Ele vai nos ouvir. Ele vai responder. Pode não ser uma voz audível, mas Ele vai usar um profeta, um louvor, um trecho da palavra de Deus e você vai ter a resposta sim. É só você ter fé que você vai ter a resposta sim. Como eu disse aqui no início do programa, a Bíblia é o nosso caminho, é o nosso norte, é uma bússola. Então, se você que está aí em casa, se você nunca teve uma experiência sobrenatural com esse Deus, experimente. Ele é vivo, Ele com certeza vai te ouvir. Olha, quando eu era bem pequena, a minha mãe, eu nasci no lar evangélico, né, Priscila? E sempre todas as nossas refeições sempre foi à mesa. Por isso que eu escolhi esse programa, A Mesa com Simone Braça. A mesa é onde a gente conversa, discute, conversa todos os nossos problemas. E também eu gosto de conversar com Deus também à mesa. Eu gosto de sentar, pegar a Bíblia e ao ler a Bíblia eu começo a conversar com Deus. Deus, olha isso aqui eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou entendendo isso aqui. Deus, fala comigo, me explica. Então, Priscila, no momento que nós estamos aqui, a gente vê o profeta Davi com essa intimidade. A Bíblia é moderna, certo, Priscila? Certo. Então, se qualquer pessoa, independente da sua religião, do seu credo, do seu nível social, Deus, Ele estar atento para ouvir as nossas orações, as nossas conversas, as nossas necessidades, Priscila. O que você diz de acordo com Davi? Davi, um profeta, um rei bem-sucedido, ele aqui pede essa direção de Deus, Deus ouve e ele é bem-sucedido. Mas logo depois, a gente vê mais na frente aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 1, a gente percebe um deslize de Davi, porque nós somos humanos, né, Priscila? Então a gente, como homem, como carne, que nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Então a gente percebe aqui, logo mais na frente, no capítulo 11, no verso 1, diz o seguinte, olha, que Davi, ele eu vou ler aqui, diz assim, olha, Davi
foi Pastora, ao enquanto a senhora procura, nós temos vários versos da Bíblia, né? Sim. Que relata pessoas que pediram, tiveram fé e aconteceu. Não só da Bíblia, mas nas nossas vidas. Se a gente sentar aqui para falar, eu acho que experiências nossas, eu tenho certeza que esse programa ficaria gigante, né? Porque eu tenho vários exemplos, eu tenho certeza que a pastora também tem vários exemplos de que Deus responde. Amém. É só a gente ter essa intimidade com Ele. Verdade. Não é? Olha aqui, no capítulo 11, no verso 2 de 2 Samuel, diz o seguinte: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Betsaba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou um mensageiro e mandou trazer, e ela veio, e ele se deitou com ela. Olha só, você vê uma escolha errada, uma direção errada, e teve consequências, né, Priscila? Então, há uma necessidade de um cuidado também dessas escolhas erradas, dessa direção errada? O Davi, ele era tão temente, uma pessoa humilde, que ele sempre escutou a Deus e Deus respondeu. Infelizmente, ele teve um descuido, né? Onde nós trazemos isso para a nossa vida. Nós também, se a gente tem que estar muito firme e estar sempre atento, porque a cilada do inimigo é muito grande. E um descuido que o Davi teve, o que acontece? Ele caiu em tentação e dormiu com ela, né? A esposa de Urias. Urias estava na guerra. Olha só. Agora, imagina a consequência disso, né? Como o ditado fala, quem planta, colhe. Infelizmente, ele plantou. Ele só pensou, eu acho que ele no momento ali, no prazer dele, e não pensou nas consequências que isso poderia trazer para a vida dele. Como a gente vê, né, mais à frente, as consequências drásticas que ele e ela tiveram. Então, há um cuidado muito grande, né, Priscila, pastora Priscila, apóstola Priscila, um cuidado muito grande em a gente tomar a direção errada. É um perigo muito grande em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus essa direção. Nós precisamos conversar com Deus. Senhor, me ajude. Senhor, me orienta. É para a direita ou para a esquerda? Senhor, para os jovens, né, que estão procurando uma esposa, uma namorada, consulte a Deus. Um novo emprego, uma nova profissão, uma primeira profissão em todas as áreas. Certo, pastora? Deus é um Deus que se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida. Ele está pronto para nos ouvir e nos direcionar. E as nossas escolhas, se colocarmos, pastora Priscila, apóstola Priscila, se colocarmos nas mãos de Deus, para que Deus dirija os nossos passos, vai dar tudo certo. Mas também, quando não colocamos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso lar nas mãos de Deus, nós podemos ter consequências negativas. Mas e aí, pastora Priscila? Tudo bem, tomamos a direção errada, não consultamos a esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso. Ok, Davi tomou a direção errada, mas será que esse Deus, ele não tem um momento de perdoar por essa atitude errada que nós, porventura, no meio dessa caminhada, a gente errar? Claro que sim. No próximo bloco, nós vamos saber se Davi, ele conseguiu refazer
porque às vezes nós também saímos um pouco da direção, mas a gente tem que ter também essa sensibilidade e humildade para pedir a Papai do Céu perdão e voltar para a direção certa. A gente volta já. Olá, à mesa com Simone Braça. Estamos de volta aqui com esse bate-papo com a Priscila, com um tema maravilhoso. E agora, que direção tomar? Graças a Deus que nós temos ainda essa sensibilidade de buscar aí os recursos, né? Vamos lá, a palavra de Deus aqui, nós estamos hoje conversando sobre o Davi, profeta, um homem que foi segundo o coração de Deus. Ele, primeiro momento, ele tomou a direção certa, foi bem sucedido. Depois, ele, em um momento, teve um deslize, não pediu a direção de Deus, fez escolhas erradas e teve as suas consequências. Mas também, logo mais na frente, ainda no capítulo 12 do 2 Samuel, no verso 13, Priscila, a gente percebe aqui. E a gente tem aqui, olha, um escape maravilhoso, porque às vezes, né, Priscila, quem percebe muitas experiências amargas de algumas pessoas em achar que o nosso Deus, ele é um Deus carrasco, ele é um Deus tão mau, né, que não perdoa, não é um Deus misericordioso, bondoso, mas nós encontramos na própria palavra de Deus aqui, no mesmo contexto. A gente vê aqui, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, Priscila, a gente vai caminhando aí para a finalização do nosso programa com esse tema maravilhoso, mas o que você deixa aí de conselho, né? De experiência para quem está nos assistindo, para essas mulheres que está nos assistindo, para as pessoas que buscam esse perdão de Deus, do Pai bondoso. Pastora, é interessante porque, como a pastora mencionou do profeta Davi, que é segundo o coração de Deus, que ele escutou. E a mesma pessoa depois não escutou. Assim é a nossa vida, né? Nós temos os nossos deslizes. Nós não somos perfeitos, perfeito foi só Jesus. Nós buscamos a perfeição, mas não somos perfeitos. Nós somos falhos e temos os nossos erros. Mas nada fica em oculto, né? Porque o profeta Davi, ele fez o que fez, ele errou e teve as consequências, né? Assim com os filhos, o que aconteceu, que nós sabemos, né? Que infelizmente ele veio a perder os seus filhos. A Betseba também engravidou e eles perderam essa criança, né? Aconteceu uma tragédia bem difícil na vida dele, mas depois Deus perdoou. É o que nós devemos fazer. A gente é falho, a gente falha, nós somos pecadores, mas vamos colocar os nossos joelhos no chão e vamos ser humildes, vamos pedir perdão. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, peça perdão para aquela pessoa, né? Se você falou alguma coisa que não deve para aquela pessoa, peça perdão, porque a Bíblia fala, e ele mesmo perdoou, com tanto que perdoou, que depois selou e veio Salomão, né? Que aí já ia aprofundar muito, mas Salomão, uma pessoa muito inteligente, foi sábio, né? Filho deles. Então, assim, é o que eu deixo para vocês, eu deixo para as mulheres, eu deixo para os homens, para todos nós. Vamos ser humildes, né? Nossa, eu tenho N exemplos de coisas que eu pedi a Deus e Deus fez. Eu tenho há poucos dias mesmo, na escola do meu filho, ele estava com medo de ir para a escola, por causa desse corona, né? Desse Covid. Aí ele falou assim: mãe, eu não sei se eu vou. Aí eu falei para ele: filho, ora, nós estamos indo para o culto, então ora. E ele orou, pediu a direção de Deus, e quando ele chegou do culto, ele falou: mãe, Deus respondeu. Deus me deu uma visão que eu estava ao lado das minhas amigas, Melissa e Júlia. Então eu vou para a escola. Ah,
amém. E quando ele chegou da escola, e olha, foi rápido, às vezes Deus demora, né? Né? E quando ele chegou na escola, ele falou, mãe, você não vai acreditar. Ele chegou atrasado na escola, né? E aí ele chegou e falou assim, mãe, eu cheguei atrasado, tinha apenas um único lugar para eu sentar. E naquele lugar era entre a Melissa e entre a Júlia. A mesma visão que Deus deu para mim no culto aconteceu na escola hoje. Ou eu sentava ali ou eu tirava alguém. Então, quando eu vi aquele único lugar para mim, eu comecei a sorrir. Porque eu vi que eu pedi, Deus respondeu, e depois Ele testificou com este momento na escola. Então, Ele responde, e Ele perdoa. Né? Isso é a grandeza que Deus tem para a nossa vida. Ele é misericordioso, Ele é fogo consumidor, mas Deus é mais misericordioso. Então, nós somos falhos, mas Ele nos perdoa. É o que eu deixo para todo mundo. Amém. Pastora Priscila, que palavra abençoada de hoje, que bate-papo gostoso, que direção tomar. E hoje a gente deu a oportunidade para você a conhecer esse Deus que tem ouvidos e que estão atentos à sua voz, ao seu clamor. Em tempo de pandemia, eu também quero aqui finalizar esse programa dizendo a você, olha, a nação, a cidade, o município, qualquer chefe de estado, de governo que possa olhar, mas olhar com um olhar de compaixão. Mas como que vai conseguir? Dobre os seus joelhos, seja humilde, independente da sua posição social, de autoridade. Peça a Deus para que Ele tome a direção de cada passo que você tenha que tomar, porque a responsabilidade é muito grande. E no seu lar, na sua casa, convide Deus, sente à sua mesa, coloque uma cadeira do lado, sim, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Eu faço isso, coloque uma cadeira vazia e fala, Deus, senta aqui do meu lado. Senta aqui à mesa comigo, conversa comigo e eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Mas se você não quiser sentar à mesa com Deus, dobre os seus joelhos, caminhe na sua casa, no seu lar, em todos os cômodos e chame Deus, converse Deus, Deus, eu estou aqui, Deus, eu preciso de Ti, porque é assim, é com essa intimidade. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu amigo, Ele é teu pastor, Ele é o hoje, Ele é o amanhã. E Ele, com a sua grandeza e bondade, vai estar sempre atento à sua voz, ao seu clamor. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder bater um papo com você, com esta palavra tão maravilhosa. E agora, com esse tema tão maravilhoso, e agora, que direção tomar? E eu finalizo aqui convidando a você, todas as decisões da sua vida, mínimas, qualquer projeto, pode ser um projeto pequeno, um projeto de longo prazo, como a Priscila falou do pequeno Samuel. Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes que Deus está atento com você. Hoje mesmo eu tenho todos os dias, mas hoje eu tive uma experiência tremenda. Está vendo esse arranjo lindo de flores aqui? Eu estava no caminho, eu falei, Deus, eu queria tanto uma flor, um arranjo para pôr a minha mesa, para o programa. E não tive esse tempo para poder ir à floricultura, porque está fechado, né? Mas, graças a Deus que Ele nos ouve nos detalhes. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos. Ele é onisciente, só Ele sabe o que está no seu coração. Eu não falei para o meu esposo, não falei para ninguém, só falei com Ele, só pensei em oração. E Ele me ouviu, Ele ouviu o meu pedido. Uma coisa tão simples, mas é nessa simplicidade que eu quero te apresentar, que o nosso Deus, Ele é simples, Ele é acessível e Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus tremendo que pode mudar cenário, pode mudar história.
Então eu agradeço porque essa flor tão linda, e a portadora desse milagre foi a minha amiga, pastora Priscila, nossa convidada. Muito obrigada, pastora Priscila, Muito obrigada por este mimo, por ser a portadora deste milagre. Muito obrigada a você, pastora, pelo convite. Foi muito bom, ficaríamos aqui a tarde toda. Agradeço muito pelo convite, de estar aqui no seu programa maravilhoso, e Deus te abençoe cada vez mais e possa alcançar muitas vidas. Amém. Eu quero agradecer então aos nossos parceiros. Você vai ver aí na telinha os nossos parceiros, o nosso programa, Deus nos surpreendeu assim grandemente. Essa mesa maravilhosa foi um parceiro, o BT Outdoor também é um parceiro nosso. Essa mesa aí foi o nosso ateliê do marceneiro, o Robson, que nos presenteou com esta mesa maravilhosa. Tenho vários parceiros aí que na telinha você tem o contato deles para você poder então ter a oportunidade de experimentar os serviços dos nossos parceiros. Eu também quero aqui deixar um recadinho aqui, porque a palavra de Deus, ela também diz em Tiago 4,8, olha, está escrito lá, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nossa, pastora Simone, é verdade. Então, que você possa também participar. Eu vou te dar oportunidade, tá? A TV RVC está dando oportunidade para você, nesse período de pandemia, colocar a sua solidariedade aí, ó, em movimento. Então, busque lá nas nossas redes sociais do Unifunvic e procure saber sobre a Caravana da Solidariedade. Olha, vamos todos lutar contra a fome. Vamos acreditar, sim, que dias melhores virão e que o amanhã está na direção de Deus. Eu agradeço, louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aqui por uma pessoa muito especial, né? A nossa diretora, a diretora Bia, que nos convidou para estar fazendo aqui esse programa. E agora também é claro que eu jamais estaria aqui sem a bênção e a cobertura espiritual do apóstolo Luiz Otávio Palhari. Deus abençoe a todos nós e eu te convido. Próximo programa, domingo, às 10 horas da manhã, na TV RVC, canal 8 da NET. Não esquece, todos os momentos da sua vida, não dê um passo sem buscar a direção de Deus. Tenho certeza que você vai ser bem-sucedido. Eu posso ter uma palavra de oração com você? Por você? Então tá bom. Então vamos lá? Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te convido, Senhor, para estar aqui ao meu lado, ao lado de quem está em casa. Pai, em nome de Jesus, que todas as pessoas, Senhor, possam ser alcançadas pela Tua palavra. Senhor Jesus, também quero te pedir que o Senhor venha direcionar todos os projetos dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Todos aqueles que te buscarem de todo o coração, com sinceridade, com humildade, que eles possam crer que os teus ouvidos estão atentos para ouvir a necessidade de cada um deles. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso Brasil. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso Vale do Paraíba, o nosso estado de São Paulo. Em nome de Jesus, eu abençoo a todas as famílias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.